Na programação temos o conceito de variáveis. Variável é um espaço reservado na memória do computador que nos ajuda a armazenar um tipo de informação. Dependendo da sintaxe da linguagem de programação que estivermos a usar, de uma forma genérica, para criarmos variáveis, nós definimos um tipo e um nome. Estes nomes dependem da escolha da pessoa que está a programar, embora o aconselhável sempre é usar nomes fáceis de lembrar e que facilitam entender o que aquela variável está a fazer dentro do nosso programa. Esses nomes que podemos dar nas variáveis podem ser letra, palavra ou conjunto de palavras. Para os nomes de variáveis com duas ou mais palavras, temos uma regra que diz que entre estas palavras não pode ter espaço. Para resolver isso, existem então dois padrões, chamado Camel Case e Snake Case. O padrão Camel Case e o Snake Case são convenções de nomenclatura utilizadas na programação para dar nome nas variáveis, e não só nas variáveis, também nas funções, nos métodos e em outros elementos como classes e objetos. A principal diferença entre ambas está na forma como elas separam as palavras. Camel Case, literalmente caso camelo, é uma convenção de escrita onde as palavras são juntas uma das outras, sem deixar espaço entre elas, e que a palavra que começa depois da outra começa sempre com letra maiúscula. Temos como exemplo, se querermos dar o nome da nossa variável, minha variável, são duas palavras, minha e variável. Aplicando o Camel Case, após a palavra minha, não deixa espaço, a palavra variável começaria com V maiúsculo. Temos ainda outro exemplo como nome do usuário e número de telefone, onde vemos como está aplicado o padrão Camel Case. Existem basicamente dois tipos de Camel Case, o Lower Camel Case e o Upper Camel Case. É Lower Camel Case quando a primeira palavra do conjunto das palavras que fazem nome da variável começa com letra minúscula. Exemplo, aquele caso que tivemos da minha variável. Já o caso de Upper Camel Case, normalmente chamado de Pascal Case, é aquela em que a primeira palavra que começa o nome da variável também começa com letra maiúscula. Como podemos ver ali alguns exemplos. Snake Case, literalmente caso cobra, é outra convenção de escrita, mas desta vez as palavras são separadas usando o caráter underscore. Exemplo, minha variável, que era o exemplo passado, desta vez logo vem minha, underscore, variável. Temos ali ilustrado outros exemplos para verificarmos a aplicação do Snake Case. Se tivéssemos que escolher entre ambos os padrões qual é melhor em relação ao outro, não tem. Depende muito da inclinação de cada um quando está a programar. Se misturar ambos, não vai dar nenhum erro no código. Mas em termos de organização, então podes escolher um padrão ou outro. Ou neste caso, encontrar uma forma de mixar as duas sem trazer confusão para quem estiver a ler o teu código fonte. Com Python. Ao iniciar o Python, embora a forma de declaração de variáveis seja diferente, mas ainda assim, se o nome da variável tiver espaço, como vemos o nome do aluno, ela gera um erro. Se aplicarmos o Camel Case, o erro desaparece. O mesmo resultado sem erro teríamos se aplicássemos o Snake Case. Atenção que essas duas variáveis, por serem declaradas de formas diferentes, dentro do nosso programa também representam variáveis diferentes. Ok? Como vimos, não gera algum erro.